A gente está falando sobre a pessoa de Deus e a primeira figura que a gente vê, e é uma figura muito importante, é a figura do Pai. O que nós podemos falar sobre a figura do Pai? O que a Bíblia nos revela sobre a figura do Pai? O lugar de onde deveríamos começar a entender a adoração cristã está no reconhecimento de que a adoração flui da pessoa e da obra de Deus. Deus é a pessoa sobre a qual a nossa adoração está edificada. Então, duas coisas são importantes nesse ponto. Primeiro, que a adoração começa com a revelação da pessoa de Deus. E olha só que interessante. Porque ao considerarmos quem Deus é, isso cria uma expectativa da ação de Deus e essa é a nossa primeira prioridade espiritual. E é algo que a gente fala muito aqui na escola, que é o nosso alvo ao aprender sobre Deus deve ser amá-lo profundamente, segui-lo mais de perto e conhecê-lo mais intimamente. Maravilhoso. Nosso alvo ao aprender sobre Deus deve ser amá-lo mais profundamente, segui-lo mais de perto e conhecê-lo mais intimamente. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, o Velho Testamento tem muito a nos apresentar acerca de Deus. E ele faz muito isso através dos seus nomes. Jeová Rafá, aquele que cura. Jeová Jireh, aquele que provê. Jeová Nissi, a nossa vitória. Jeová Shalom, a nossa paz. Jeová Tzidkenu, a nossa justiça. Jeová Sabaoth, aquele que guerreia, luta as nossas guerras. Por quê? Porque os nomes de Deus revelam a sua identidade. Se a gente for lá no Salmo 91, vamos lá no Salmo 91. Salmo 91. No verso 14, diz lá, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. E a gente já viu, já falou sobre temor, já falou sobre admiração, e a gente falou sobre honra, sobre devoção, sobre se apegar a Deus, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo porque conhece o meu nome. Olha só como é que diz na Amplificada Clássica, nessa versão. Ela diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O colocarei em lugar elevado porque ele conhece e entende o meu nome. Como um conhecimento pessoal da minha misericórdia, do meu amor, da minha ternura, ele confia e depende de mim, sabendo que eu nunca o esquecerei, não, nunca. Ou seja, falar de uma pessoa que conhece o nome de Deus é falar de uma pessoa que conhece a natureza de quem Deus é, porque Deus só age conforme a sua natureza. As ações de Deus são conforme a sua natureza, conforme aquilo que Ele é. Então, a pessoa se apega a Deus e a nossa salvação está justamente em conhecer a Deus como Ele é. Olha só o que diz Joel, capítulo 2, verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra invocar aqui, cará, tem um sentido de chamar pelo nome. Tem o sentido de conhecer o nome, ou seja, a pessoa está chamando por alguém que ele conhece pessoalmente. Invocar aqui é uma palavra genérica para adorar. Ou seja, não é apenas uma adoração qualquer, não, está falando de algo bem específico. Eu conheço quem é aquela pessoa. Então, todo aquele que adorar o nome do Senhor, todo aquele que conhecer o nome do Senhor, conhecer quem Deus é, será salvo. Aleluia! E o Velho Testamento nos mostra muito isso. No Novo Testamento, gente, isso aqui que é interessante. A figura de Deus se torna a figura do Pai. Nós estamos falando da mesma pessoa, do Pai. No Velho Testamento, ele é conhecido muito pelos seus nomes, como a gente falou. No Novo Testamento, ele ganha um novo nome. Jesus quer mostrar algo. Você entende que ele não deixa de ser quem ele é, a figura do Velho Testamento, o Deus maravilhoso, um Deus que continua querendo chegar perto,
Um Deus que se apresenta como ele é. Eu sou o que sou. Ou seja, é uma progressão de conhecimento. Ele poderia ter falado todos os nomes ali para Moisés, mas ele diz, eu sou o que sou. Por quê? Porque dentro daquele sou está uma continuidade de conhecimento. Ou seja, quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a Deus. Quanto mais você se dispõe para conhecer a Deus, mais você conhece quem Ele é, o seu caráter, o seu coração, a sua vontade. E quando Jesus vem em cena, quando o Filho vem em cena, ele não pode se apresentar como Filho se ele não apresentar a primeira pessoa do Pai. Maravilhoso isso, gente. Quando Jesus ele vem no Novo Testamento, ele nos apresenta uma realidade acima. Jesus veio para nos revelar o Pai. João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Ou seja, Jesus veio para revelar o Pai. João capítulo 4, verso 21 e verso 23 diz, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E nós não estamos falando que Jesus não é digno de receber a nossa adoração. Porque lá em João capítulo 17, ele diz, Pai, chegou a hora, me glorifica. E a palavra glorificar tem a ver com adoração. Jesus recebeu a adoração porque ele é Deus. Você entende isso? Mas a figura do Filho, ele quer apontar para o Pai. Assim como a figura do Espírito quer apontar para Cristo. Então, algo muito interessante nisso, como essa figura de Pai, ela é mostrada por Jesus, a gente vê isso em Marcos capítulo 14, verso 36, em Romanos capítulo 8, verso 15, em Gálatas capítulo 4, verso 16, nós vemos a expressão Abba, Pai. E essa expressão é uma expressão muito rica, porque não quer apenas significar um relacionamento de um menininho com seu pai. Nós entendemos que a palavra Abba era o tipo de palavra usada por infantes, por pequenos, e dá a impressão de uma fé, de uma confiança, como de uma criança, né? Que tem ali a proteção e a provisão do seu pai. E o que eu acho interessante é que se você for ver em outros estudos, você vai entender que nenhum servo podia chamar o seu senhor de Abba. Ou a sua senhora de Ima, de mãe, por exemplo. O servo era o servo e o filho era o filho. E Jesus agora se apresenta chamando Deus de Abba. O que Jesus estava falando? Eu estou aqui para cumprir os propósitos de Deus, mas eu estou aqui como um filho que se posiciona como um servo, como um filho que deseja cumprir os propósitos do Senhor. Seja feita a tua vontade. Passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Quem é que estava fazendo isso? O filho. E a expressão Abba, ela tem a ver com uma criança que confia totalmente no seu pai. Mas o que eu acho interessante também é a palavra que é usada depois, porque ele usa como se fosse duas palavras, paizinho e pai. A gente geralmente traduz a primeira palavra, está aí na sua Bíblia, Abba, pai. Mas é interessante você entender essa segunda palavra também, que é a palavra no grego pater. E pater, ela tem a ver com um posicionamento de uma pessoa maduro. A palavra pater significa pai, parente, e vem de uma raiz que significa um que cuida, protege e sustenta. Isso aqui é muito legal. Isso tem a ver com a condição que nós temos de identificar que toda a provisão vem de Deus. Enquanto Abba fala de se lançar nos braços, pater fala de uma maturidade. Porque pater era como pessoas, filhos maduros se relacionavam com o seu pai. Enquanto Abba fala de paizinho, pater fala de pai.
Ou seja, no nosso relacionamento com o Pai. Como é que Deus espera que seja esse relacionamento? Aleluia! Espera com que seja um relacionamento onde a gente se lance nos braços dele, mas ao mesmo tempo de uma entrega sem reservas, sabe? Uma entrega onde todo o mundo para que eu fixe minha atenção nele, só ele importa, ele é o meu super-herói, sabe? Só ele existe para mim. Nós também temos que ter a outra posição, a posição de filhos maduros, onde eu entendo que o reino de Deus vai se manifestar através de mim. E quanto mais maduro, mais eu me torno confiável para que os segredos do reino e todo o sustento do reino venha para a minha vida, para que eu possa cumprir tudo aquilo que ele me chamou para cumprir. Não é apenas aquele relacionamento onde ele é meu paizinho e meu amigo, porque ele é, mas também existe uma dimensão onde nós entendemos que a nossa maturidade revela o nosso pai. Isso é muito interessante. Existem vezes em que a nossa adoração é como de criança em sua simplicidade. Quando confiamos em Deus, não por aquilo que conhecemos, mas por aquilo que ele é, na verdade. Simplesmente porque ele é o papai que me ama como seu próprio filho. Da mesma forma, existem vezes quando adoramos como filhos e filhas maduros, cheios de autoridade, responsabilidade, fé e conhecimento de quem é o Deus onipotente. E eu termino justamente com essa frase que eu quero que você anote. Então nós amamos o Pai com uma chama de amor que não morre. Assim como uma criança que não tem medo, mas que acha proteção. Nós também amamos com o entendimento de um filho maduro, pronto a tomar o seu lugar como herdeiro. Nós amamos o Pai com uma chama de amor que não morre, assim como uma criança que não tem medo, mas que acha proteção, e com o entendimento de um filho maduro, pronto a tomar o seu lugar como herdeiro. Nós podemos adorar o nosso Abba, mas nós também devemos adorar o nosso Pater, porque nós estamos nesse relacionamento de nos tornar cada vez mais maduros, mas nós nunca vamos deixar de ser o filhinho do papai, aquele que ele ama, que expressa o seu amor continuamente por nós. Nós estamos indo para o nosso último vídeo, então abra o seu coração porque Deus ainda tem mais para falar com você. Deus te abençoe, até a próxima.